Graças e paz, povo de Deus. Vocês estão felizes? A frase que não pode faltar, né? Minha gente. Então, antes da gente entrar na palavra, né, eu estou muito grato por esse domingo, até porque foi algo que eu não esperava, né? Como assim, não esperava? A equipe pastoral, né, a gente tem o costume de fazer a nossa organização de quem vai pregar nos cultos. E assim que foi falado, né, que tinha uma oportunidade de ser ministrado no mesmo dia, o Senhor falou comigo sobre esse culto. Isso já fazem mais ou menos uns 15 dias que a gente escreveu essa palavra, e glória a Deus por isso. Sabe, queridos, porque Deus, Ele é o Senhor do tempo, Ele sabe de todas as coisas. E eu fico maravilhado por isso, porque nós temos a oportunidade de compartilhar com vocês uma vida. Amém? E, queridos, abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 2. Quando você achar, você fica de pé no seu lugar, dá glória a Deus. Celebra junto conosco. Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 2. A gente vai ler do versículo 1. Só um contexto para nós, tá? Paulo aqui está enviando uma carta para a igreja de Corinto, tá? E aí ele diz assim: eu mesmo, irmãos, quando eu estive entre vocês, fui com discurso eloquente. Não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. E foi com fraqueza e temor, e com muito tremor que eu estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder de Deus, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, ao qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece o pensamento do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura
e não é capaz de entendê-la, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Quem conheceu a mente do Senhor? Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Papai querido, louvado seja o nome do Senhor. Eu te louvo por esse momento e eu te louvo pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelas nossas mentes e os nossos corações prontos para entender, perceber e conhecer mais do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Queridos, o que eu li aqui para vocês é um fundamento. Diga assim, fundamento. Fundamento é aquilo que embasa a nossa vida. E no Evangelho só existe um fundamento. A gente vai ler também lá em 1 Coríntios, capítulo 3, que não se pode lançar outro alicerce sobre aquele que já está construído, que é Jesus Cristo. Então, o fundamento dessa palavra aqui é a vida do próprio Jesus, amém? E se existe um título para essa mensagem, é a evidência dos milagres. Aleluia! E querida, quem crê em milagre aqui? Aleluia. Querido, o milagre, ele é real. Diga para o seu irmão do lado, milagres são reais. Nós precisamos começar a viver uma vida acreditando em milagres. Porque, queridos, nós somos teóricos por vezes no milagre, mas na vivência, a gente não tem essa vivência de milagres. E aí, dentro de você, está o maior gerador de milagre. Diga amém. Amém. Aleluia. Queridos, Paulo, aqui nesse texto, ele falou de forma clara e evidente que a vida de Jesus Cristo era aquilo que ele pregava. Não eram palavras persuasivas e muito menos sabedoria de construção humana. Naquela época, existiam muitos sábios. E esses sábios ali, eles viviam em torno da Grécia, onde era o local onde as pessoas buscavam a sabedoria. Mas aqui Paulo está falando, a minha pregação não é uma pregação de sabedoria humana, e muito menos um discurso persuasivo. A minha pregação, ele fala com todas as palavras, tem as evidências do poder de Deus. E querido, algo poderoso para a tua vida hoje é você entender que nós podemos acessar esse lugar. O poder de Deus, ele não é apenas uma fala. O poder de Deus, ele não é apenas uma historinha. O poder e a glória de Deus não é somente algo que alguém te contou ou que alguém experimentou. Diga, é para mim. Aleluia. E queridos, nós como igreja, nós vivemos um ambiente que é propício para milagres. Aleluia. Porque, querido, você sozinho, você é crente. Amém? Você tem sua fé singular, mas quando você está junto de outra pessoa, ali você já é igreja. E deixa eu te falar algo poderoso, onde a igreja está reunida, existe uma bomba atômica de milagres. Aleluia. Aleluia. Porque a palavra de Deus diz, querido, que quando dois concordarem no céu, da terra, será concordado no céu. A palavra diz que o que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Então, não mais, mas nós agora estamos rompendo esse lugar de teoria e indo para um lugar de vivência. Amém? Quem quer experimentar milagre de Deus? Quem quer experimentar viver e andar em milagres? Aleluia! Queridos, nós precisamos ter essa convicção de que a palavra de Deus não é apenas a teoria e uma palavra escrita, mas ela é o poder de Deus manifestado através da minha e da sua vida.
Por onde nós passarmos, haverá curas e sinais. Por onde nós passarmos, haverá sim palavras proféticas e direções sobre a vida para alguém. Porque, queridos, a igreja é a direção da vida de Jesus. A igreja é o outdoor da glória de Deus. A igreja é, querido, presta atenção, aqui se está falando sobre você. A igreja, ela é a manifestação da glória de Deus. E, querido, nós não somos apenas uma instituição, amém? Nós não somos só uma instituição. Instituição foi criada para nós estarmos aqui aprendendo da palavra de Deus. Mas eu queria, querido, hoje, te levar a pensar um pouco na vida de Jesus. Em toda a trajetória de Jesus, desde o começo, Jesus ele fez vários milagres. E aí a minha pergunta quando eu estava lendo esse texto era, peraí, calma, Paulo está falando que a pregação dele é baseada na vida de Jesus e na crucificação dele. E aí eu vou lá ver a vida de Jesus e eu vejo Jesus andando e Jesus chegando perto de pessoas e Jesus estando perto de pessoas e ali Deus operando milagres através da vida de Jesus. O primeiro momento Jesus está com a sua família numa festa, num casamento. E aí a mãe de Jesus olha para ele e diz assim, acabou o vinho, o que é que a gente pode fazer? Jesus diz para ela, mulher, ainda não chegou o meu tempo. Mas mesmo assim, Jesus pede para que encha-se um cântaro com água. E a sua mãe diz, faça tudo o que ele disser. Querido, ali naquela festa foi o primeiro milagre de Jesus, onde a água se tornou em vinho. E aí você vai lendo Mateus, e existem várias trajetórias de Jesus em Mateus capítulo 8, onde Jesus cura o leproso e cura endemoniados. Você lê Mateus capítulo 9, o paralítico levanta, cegos começam a enxergar, os mudos começam a falar, a mulher do fluxo de sangue, ela é curada. Em Mateus 14, existe a multiplicação dos pães, e entre outros milagres que nós vamos achar nos evangelhos. E aí Paulo vem para falar com uma igreja de Corinto. E se você for ler Coríntios, vai dizer que essa igreja era uma igreja uau. Era uma igreja que tinha todos os dons espirituais. Era uma igreja organizada, uma igreja grande, uma igreja... O que você imagina de top tinha nessa igreja. Mas aí Paulo vem dizer, ei, eu não vim aqui com discurso, nem com palavras persuasivas. Eu vim aqui para mostrar a vocês a vida de Jesus na operação de milagres. A evidência do poder de Deus. A evidência da glória de Deus. A evidência de que Jesus está vivo e Ele pode fazer isso hoje aqui também. Aleluia! Queridos, para nós vivermos essa vida de operação, de andar em milagres, é preciso que nós entendamos que Jesus um dia falou que isso iria acontecer conosco. Em João 14, abra sua Bíblia, em João 14, a gente vai ler do 12 ao 14. João 14. Aleluia. Ei, Jesus. João 14, versículo 12. Está escrito assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, assim o farei. Queridos, isso aqui é Jesus dizendo: as próximas gerações realizarão milagres ainda maiores. Mas tudo isso não tem a ver comigo e com você.
E tem. Por que não tem a ver comigo e com você? Porque não é por conta da gente. Ele falou que isso ia ser no nome de quem? No nome dele. Eu e você somos o canudinho por onde a Coca-Cola vai passar. A glória de Deus vai atravessar a sua vida se você crer nisso e viver de acordo ao que ele está dizendo. Porque isso é uma promessa. E só quem recebe a promessa é quem crê na promessa. E queridos, eu me converti aos 16 anos, mas fiquei firme mesmo na igreja aos 18. E desde que eu me converti, eu não entendia quão profundo era a vida de Jesus. E por muitos momentos na minha vida eu saía para pregar nos lugares. Eu tive a oportunidade de pregar na rua e passar por vários lugares, conhecer várias igrejas, vários pastores. Mas uma das coisas que marcou a minha vida foi um dia em que eu fui para um acampamento. E naquele dia eu vi um milagre na minha frente. Porque antigamente não se falava do Espírito Santo como ele hoje é divulgado. E querido, o Espírito Santo, ele é vivo. Nesse acampamento que eu fui, eu ganhei esse acampamento de presente. E no dia lá faltou energia, e aí tinha umas 50, 70 jovens, todo mundo orando, adorando e tal. E aí o ministro chegou lá na frente, e ele disse assim: nós vamos orar por cura. Quem aqui está precisando de cura? A menina levantou. Quando ela levantou, ela chegou no ouvido do ministro e falou qual era o problema dela. Ele foi e falou assim: essa menina aqui tem um braço menor que o outro. A gente vai orar e esse braço vai crescer hoje, amém? Os jovens tudo adorando, queimando. E lá, quando ele começou a orar, ele pediu: comecem a orar por ela, estendam suas mãos. Todo mundo orando pela menina. E ele dá uma palavra de ordem e ele diz assim: no nome de Jesus, braço, cresça. Eu vi um braço crescer na minha frente. Eu tenho uma foto que meu olho está roxo, porque eu nunca tinha visto um milagre instantâneo. E sabe o que isso marcou meu coração? Jesus está vivo e ele ainda opera milagres instantâneos. Mas para isso, eu preciso entender o ambiente que eu estou inserido. Porque, querido, você pode crer em milagres, mas se você viver num ambiente de incredulidade, a sua fé sozinho, às vezes não vai poder causar nada, porque você está ouvindo demais outras coisas. E aí a primeira coisa que encheu meu coração: quais são os ambientes que eu estou transitando? O ambiente que eu falo fé, que eu sinto fé, que eu vivo fé, eu vou transbordar fé. Então nós precisamos começar primeiro a pensar que Jesus, ele está vivo. E por onde eu passar, Jesus está pisando junto comigo. Amém. Então por onde eu passar, a glória de Deus vai vir comigo sim. É porque eu sou bom? Não, é porque ele me comprou lá naquela cruz, com um preço tão grande, para que eu pudesse ser filho dele. A partir de que eu sou filho de Deus, a glória de Deus vai, porque quando um filho está, todo mundo reconhece ele, às vezes pelo pai. Até hoje eu sou chamado de Chiquinho, meu pai é Francisco. Até hoje eu piso na macaxeira, o filho de Chico. Ei, querido, a maior glória de um crente é quando a gente está andando no meio da rua e olha ali, ó, mas um filho de Deus, ó. Sabe por quê, querido? Você não deve ser reconhecido apenas pelas suas palavras, pelos seus pensamentos, pelos seus pensamentos filosóficos, pela sua teoria. Não, você deve ser conhecido pelo transbordar do Espírito de Deus na sua vida. Pelo transbordar é onde uma pessoa chega e diz: olha, eu estou sentindo uma dor de cabeça. Opa, deixa eu orar por você. A gente ora. E aí volto para o acampamento. Eu saio do acampamento depois de ter visto um milagre, depois de ter recebido muito de Deus. E aí eu encontro um amigo meu na rua.
na rua da minha casa, lá na Macaxeira, ele sentindo dor. E eu tinha escutado no acampamento o quê? Toda vez que você escutar alguém se queixando de dor, ore por ele. Seja o primeiro a se posicionar, que a glória de Deus vem. Eu disse, tá bom. Eu cheguei perto do meu amigo e digo, tu deixa eu orar por tu? Nem crente era. Nem crente era o bicho. Aí tá, bora orar. Eu comecei a orar, puxei ele, dei um abraço, aí orei. Eu terminei de orar. Ele disse que estava com enxaqueca, que não ia nem para a academia. Quando a gente terminou de orar, o Pai, no nome de Jesus, vem com cura sobre esse corpo. Não sei o que está acontecendo nele aqui, mas você sabe. A Bíblia disse aqui que Ele conhece o íntimo de cada um. O Senhor sabe. E no nome de Jesus, declaro saúde divina sobre a vida de Carlos agora. Agora, eu tinha visto um milagre instantâneo no sábado. Na segunda, eu estava orando por uma pessoa, crendo que aquilo que eu presenciei ia acontecer nele. Queridos, para a glória de Deus, quando a gente terminou de orar, eu olho para meu amigo, eu nunca tinha visto esse homem chorar na vida. Quando eu olho para ele, as lágrimas estão descendo de 2 em 2. E aí eu perguntei, o que é que foi, meu irmão? Eu só estava orando por tu por cura. Ele, cara, acredite se você quiser. Eu estava com enxaqueca, meu corpo estava mole. Agora eu estou bem, estou indo para casa, porque eu não ia treinar, mas hoje eu vou treinar. E queridos, isso é para a glória de Deus. Sabe por quê? Uma fé sem prática, ela é morta. Você pode ter fé na teoria, se você não andar e viver essa fé, acreditando que vai acontecer, ela é morta. Jesus sabia quem ele era. Você sabe que você é filho de Deus, amém? Primeira coisa, sou filho de Deus, eu preciso entender isso. Se eu sou filho de Deus, o meu pai, ele não me abandonou, ele está comigo o tempo todo. E se o meu pai está comigo o tempo todo, eu posso viver aquilo que o meu pai diz sobre mim. Agora, para isso, qual é o fundamento? Paulo falou aqui, a vida de Jesus, ou seja, Paulo estava estudando a vida de quem? De Jesus. Paulo andou com Jesus? Paulo foi encontrado por Jesus em Damasco, onde Paulo ficou cego. E o profeta foi lá e abriu os olhos dele e disse que Jesus tinha mandado ele vir, porque ele seria alguém que pregaria os gentios. Querido, Paulo, ele é eu e você hoje. A gente andou com Jesus, mas nós podemos encontrá-lo todo momento. A todo momento. E o encontro com Jesus faz toda a diferença. Sabe por quê, querido? Porque a partir de que você encontra com Jesus, Ele vai refazer a tua identidade. Ele vai te trazer para o teu original. Ele vai mostrar que você é filho de Deus e que se você pedir no nome dEle, o Pai há de realizar como está escrito. Mas para isso eu preciso andar e confiar em Deus. Renato, mas o meu caráter, sim, vai ser alinhado. Sim, a sabedoria a respeito de fundamentos, de princípios, não deve ser descartada, amém? Mas nós precisamos entender que no tempo como hoje, onde o amor está esfriando, eu preciso manter viva a minha fé. E a minha fé, ela opera através do amor. E se eu não tiver o meu amor firme e uma fé convicta de que Jesus está voltando, e que eu posso ainda continuar até o fim dos dias, falar desse amor, pregar esse amor e praticar isso através de oração, através de jejum, através de transbordar na vida do outro, eu vou deixar minha fé morrer. Porque a fé sem obras, ela é morta. E queridos, isso não foi somente para Paulo. A gente falou da vida de Jesus, mas a gente vê em Atos 3, o primeiro milagre de um discípulo depois de Jesus, que foi Pedro. Pedro está passando no pórtico de Salomão, que é conhecido como a Porta das Ovelhas na cidade de Jerusalém. Era uma porta do lado, se eu não me engano, ao lado direito, a porta principal da cidade, do lado direito. E aí está lá um aleijado.
que em outras versões está coxo, paralítico, pedindo esmola. Pedro já tinha saído de um treinamento de 3 anos com Jesus. Jesus voltou para o céu. 3 anos intensivão sendo treinado, passando, vendo milagres, curas, sinais e prodígios. E aí Pedro passa pelo aleijado. O aleijado não, né? O paralítico, que ele pediu para botar o pé de pé. E ele diz assim, tá pedindo esmola, o que tu me pede eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta, põe-te de pé e anda. Querido, Pedro é diferente de mim e de você. O que foi que fez Pedro operar um milagre? A convicção. Pedro era convencido de que Jesus tinha morrido por ele, tinha ressuscitado, que o Espírito Santo agora habitava em Pedro e que aquilo que Jesus ensinou Pedro a fazer, ele poderia fazer. E o que é que eu aprendo com os discípulos? É que esse legado é passado de geração até hoje. Quantos homens e mulheres de Deus a gente já viu aí na internet ou então em outras igrejas operando milagres e realmente milagres. Gente levantando da cadeira de roda, gente sendo curado de tumores, de câncer, de tantas outras coisas, querido. Isso é possível, isso é real. Isso é real. Sabe por quê? Não é que o milagre vai evidenciar que o cara é bom, não. O milagre está evidenciando a glória de Deus passando por ele ali, querido. Você está entendendo? E uma das coisas, um dos milagres de Jesus que mais mexe comigo foi a ressurreição de Lázaro. Sabe por quê? Porque Lázaro era amigo de Jesus. Não é para tanto que Lázaro foi o único que Jesus chorou. Está escrito. Jesus chorou pela morte de Lázaro. Jesus sentiu a morte de Lázaro. E aí Jesus chegou atrasado no encontro que ele tinha com Lázaro. E aí a irmã de Lázaro chega para ele e diz assim, se o senhor tivesse chegado antes aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas aí Jesus disse, eu não te disse que se você cresce, você veria a glória de Deus? Lázaro, sai para fora. E Lázaro ressuscita. Jesus ali, ele não estava sendo movido por uma emoção, por mais que ele tivesse sentido. Jesus ali, ele tinha convicção que por onde ele passasse, a glória de Deus seria manifesta. E aí eu e você hoje temos essa oportunidade. Vocês podem alcançar lugares que eu não consigo alcançar. Você pode alcançar lá na prefeitura muita gente. Em outros lugares, lá na Macaxeira, lá no Alto do Mandu, aqui em Igaraçu. Quantos lugares nós acessamos que nós somos, sim, a evidência do milagre de Deus. Sabe, a evidência do milagre é o testemunho também. Deus já fez algum milagre na tua vida? De verdade. Quando você testemunha disso, você está jorrando algo na vida de alguém, sabia? Querido, no lugar que eu fui muito preso, Jesus, ele já sarou muita gente e eu glorifico a Deus por isso. Eu tive oportunidades de falar para pessoas que eu nem imaginava, mas tudo isso foi a glória de Deus, sarando a vida de outras pessoas, no lugar que um dia eu fui machucado. Sabe, querido, a maior convicção que você tem que ter é que o milagre, ele não tem um padrão. Sabe por quê? Porque Deus, ele pode decidir fazer. A decisão é de Deus. Mas isso não impede que eu e você saiamos convencidos de que a nossa fé, ela pode entrar em concordância com a vontade de Deus por onde nós pisarmos. Aleluia. E a evidência do milagre, ela está disponível hoje. Porque o que é uma evidência? É aquilo que outra pessoa sabe que é real. Quando o policial vê um crime que aconteceu, ele vai procurar o quê? As evidências.
evidências que aquilo ali é real. Da mesma forma, querido, quando nós entendemos e somos convencidos do milagre, nós experimentamos isso pelos nossos olhos. Deus ele vai começar a mostrar o caminho dos milagres. O caminho do milagre. Outro milagre que aconteceu conosco, isso aí foi na época do nosso casamento. Eu vim de uma realidade um pouco difícil, onde meus pais, infelizmente, nos deixaram em condições que eu não podia financiar uma casa. E, queridos, eu orava e dizia a Deus, Deus, como é que eu vou casar se eu não posso financiar uma casa? Como é que eu vou casar se eu não vou poder ter o meu lugar? E nós não queríamos morar de aluguel. E aí eu fui orar, e no outro dia eu fui botar minha fé em ação e fui falar com um amigo meu. Disse, rapaz, eu não sei como fazer para comprar uma casa. Falei para ele, e eu preciso de uma casa para casar, porque eu preciso ter um lugar para eu construir minha família. E aí ele disse para mim, relaxa e ora. Eu disse, tá bom, vou fazer isso, vou orar. 48 horas depois, esse mesmo meu amigo fala, olha, tem um amigo nosso, em comum, que tem uma casa aí para vender. Eu disse, rapaz, mas não tenho condições. Eu não estou explicando, chorando, dizendo para ele, eu não tenho condições não, como é que eu vou financiar uma casa, homem? E aí, esse nosso amigo entrou em contato conosco, fez um grupo, nós três, a gente começou a conversar. Aí ele me manda um áudio, Renato, tem uma casa, e pasmem, certo? No tempo que nós estávamos para casar, eu morava na Macaxeira e eu estava orando, sempre dizendo para Deus, Deus, eu quero estar perto da missão da minha igreja, eu quero morar onde a igreja estiver, porque eu quero ir para lá, quero estar perto da igreja, eu não quero ficar longe da igreja. E aperreando Deus falando isso. Nessas 48 horas, ele diz para mim assim, Renato, eu tenho uma casa em Igaraçu, eu estou morando aqui no Distrito Federal, a casa está lá parada, tu queres? Eu parei assim, eu fiquei, Senhor, eu olhei para o céu, eu disse, Senhor, como é que eu vou fazer para pagar esse homem? E aí, ele usou uma frase que ali eu vi Deus, ali eu vi o milagre. Ele disse, Renata, tu pode me pagar do jeito que tu quiser. A nossa casa hoje, ela é um milagre, diga amém. Queridos, o nosso casamento foi um milagre. Eu recebi uma oferta da Espanha para o meu casamento. De uma mulher que tinha sonhado comigo na Espanha, ela nem me conhece. Você acredita em milagre? Eu estou te falando aqui de coisas reais que aconteceram na minha vida. Nós temos evidências de milagres que aconteceram no nosso casamento. É só financeiro? Não, muitas vezes. Quantas vezes nós estávamos em casa e oramos e uma cura aconteceu, um sinal aconteceu. Quantas vezes nós estávamos em casa orando e alguma coisa estava se movendo em outro lugar. Porque, queridos, nós entendemos a base de que isso aqui não diz respeito a Renato, não diz respeito a nenhum nome, diz respeito ao nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus. É o nome que cura, é o nome que transforma e que altera a realidade, é o nome de Jesus Cristo, é o nome de Jesus Nazaré. Foi Ele, e é por conta dEle que nós estamos aqui vivendo isso hoje. Hoje, querido, eu quero tirar você da zona de conforto. Essa mensagem é realmente para mexer com você. É para mexer com lá no seu íntimo e dizer, ei, você também é capaz de viver milagres. Você também é capaz de experimentar milagres. Porque quem vive milagre, querido, você vive o milagre, transborda milagre e evidencia e começa a perceber as coisas acontecendo. Sabe qual é o maior milagre da vida? Não é curas, não são sinais escandalosos, não. O maior milagre da vida é um caráter transformado. É isso que nossa igreja prega e glória a Deus por isso. Mas, ei, querido, o caráter transformado anda também alinhado ao poder de Deus, que por onde a gente pisa, a glória vem junto. Eu vou continuar batendo nessa tecla, sabe por quê? Porque nós precisamos ter a convicção de que Jesus está vivo. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Aleluia. E aí em Atos 5, os discípulos chegam na cidade. E lá a Bíblia diz
que eles estavam curando a rodo. Estavam curando muito. Chegava um perto do discípulo leproso, ele botava a mão, orava no nome de Jesus, curado. Chegava um cego, olhos abertos. Chegava um mudo, abria a boca e começava a falar. Os discípulos de Jesus, baseado no fundamento. Se você sabe o fundamento da vida de Jesus, se você lê a Bíblia, se Deus já fala com você, você ouve Deus audivelmente, comece a obedecer os comandos. E aí eu vou te dizer algo que subiu no meu espírito. Talvez dentro de nós, existem pessoas que já ouviram comandos de Deus e foram covardes. Talvez dentro de nós, existem pessoas que já ouviram Deus dizendo, vai lá e faça, e ficaram com medo. Querido, Deus não te deu espírito de medo. Deus te deu um espírito de amor, de poder e de equilíbrio. Aleluia. Da próxima vez que você escutar, não pense que é coisa da sua cabeça, não. Se você escutou a voz de Deus, Ele dizendo, vá, faça, vá até lá, dê, vá lá, põe a mão e ore. Obedeça. Deus, Ele quer transbordar através da sua vida. Aleluia. Em Hebreus capítulo 11, é um texto muito conhecido, mas na verdade abre primeiro em Hebreus capítulo 10. Capítulo 10 do 19 ao 25. Hebreus capítulo 10. A gente agora vai andar um pouquinho por Hebreus. Hebreus 10. Do 19 ao 25. Hebreus 10. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura, apeguemo-nos com a firmeza à esperança que nós professamos, pois aquele que prometeu, Ele é fiel. E consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemo-nos de reunirmos como igreja, segundo costumes de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que aproxima o dia. Pula para o versículo 35 ali agora. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, receba o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, eu não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e que são destruídos, mas somos dos que creem e são salvos. Nos Hebreus, ele nos dá uma instrução que até o fim dos dias, algo que precisa ser mantido vivo na sua vida é fé. Porque a esperança nós já temos. Nós já sabemos que Jesus vai voltar. Sabe ou não sabe? Quem não sabe aqui que Jesus vai voltar? Nós temos essa esperança. Nós cremos que Ele é o nosso Salvador. Nós cremos que Ele é. Mas nós precisamos manter a nossa fé viva. Eu posso citar outros livros onde Paulo incentiva Timóteo a não ter uma fé que não seja morta, mas viva. E pregue, e fale, e faça, ensine.
Eu posso citar tantos outros textos aqui que falam de uma fé viva. Mas, querido, para nós vivermos num ambiente de milagres, para nós vivermos e vermos a evidência dos milagres, nós precisamos ter fé. Em Hebreus capítulo 11, agora lá onde a gente estava falando, diz que a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Ou seja, ela prova algo que eu não consigo ver, ela traz a existência e prova para mim que existe. Vocês estão entendendo? A fé, ela prova para mim que essa palavra aqui, ela é viva. A fé, ela prova para mim que a cura, ela é viva. A fé, ela prova para mim que a provisão, ela é viva. A fé, ela prova para mim que os milagres são reais. A fé, ela prova para mim que nós podemos viver isso hoje. Mas eu preciso crer primeiro. Aleluia. E 2 Coríntios 4, a Bíblia fala que eu criei, por isso falei. Então, se eu tenho fé, eu não posso ser teórico. A fé, ela exige uma prática. A fé, ela tem uma voz. Aleluia. E aí, em Hebreus capítulo 4, a gente já está finalizando. Hebreus 4, versículo 14 ao 16. Hebreus 4, 14 ao 16, está escrito assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Em outras versões está dizendo no tempo oportuno. E aí a gente tem um momento de necessidade, a gente tem um tempo, uma oportunidade, e a gente não exerce fé. Não, aqui está dizendo que eu posso praticar nesses momentos. Na necessidade, eu vou orar para Deus. Mas na oportunidade, eu vou orar do mesmo jeito. Nós temos uma oportunidade hoje de viver esse ambiente de milagres. E para finalizar, vamos ler Hebreus capítulo 12, versículo 1, do 1 ao 3. Portanto, também, nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição contra os pecadores, contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. E aí, querido, eu queria que você olhasse para cá nesse momento. Eu sei que, por vezes, nós estamos cansados. As vozes do mundo, ou as vozes da nossa cabeça, os altos enganos, colocam para a gente que esses milagres não são para nós. Que isso ficou no passado e às vezes a gente foi ensinado dessa forma, que milagre não existe. Ou a gente tem muita dúvida se o milagre realmente é real.
Talvez você está aqui hoje, você nunca viveu um milagre. Nunca teve ninguém que orasse por você, por saúde. Você nunca viu a saúde de Deus operar no seu corpo. Mas eu quero declarar, e eu vou declarar isso porque subiu ao meu coração. Essa noite é noite de milagres. É noite de milagres. E nós estamos aqui falando de milagres, não é sem fundamento. Nós temos o maior fundamento, o único alicerce, que é Jesus de Nazaré. Ele é a base de todo milagre. Aleluia. Fica de pé no teu lugar.